Eu amo contar uma história. Eu sempre fui uma pessoa que amei contar histórias, ouvir histórias e contar de novo, né? Eu era uma pessoa que eu via muito filmes, eu adorava ver os filmes, né? E de repente eu começava a contar, e isso me empolga muito, contar as coisas que aconteceram. E há muito tempo atrás, né, eu olhava um filme e chegava no serviço e começava a contar, né? Eu olhava aquele filme e contava toda a história do filme, às vezes, para minhas colegas, que na verdade eu nem sei se elas escutavam, mas que eu contava a história do filme, que eu me empolgava com as coisas que tinham acontecido, e isso acontecia. E hoje eu vou contar uma história, porque eu adoro contar história, e isso pode talvez trazer para você uma ideia também, uma modificação na sua vida, uma transformação. Essa história fala muito nisso em ideia, em você ter uma ideia e você realizar aquela ideia, né? Você não deixar isso no papel e sim tomar uma atitude para que essa ideia, né, se realize. Então, essa história que eu vou contar aconteceu no ano de 1880, né? A respeito de uma chaleira encantada que nela ali trouxe, né, uns tesouros para muitas pessoas, né? Uma chaleira que jorra até hoje muito ouro. Essa história começa assim, quando um médico vai quando um médico sai, né? Sai com uma carroça, uma chaleira e uma colher de pau, chega até uma drogaria, entra pela porta dos fundos, fala com o atendente, né? Conversa lá nos fundos por alguns minutos com o atendente, né? Ele está lá com papel na mão, com papel, um pedaço de papel na mão, com algumas coisas escritas naquele papel e com uma chaleira. Naquele papel havia uma receita. E ele vai lá, conversa com o atendente. Depois que ele conversou com o atendente, ele sai novamente pelas portas dos fundos, chega lá na sua carroça, pega uma chaleira com uma colher de pau dentro. Pega aquela chaleira e larga lá no final da drogaria. Entrega o papelzinho para o atendente e o atendente vai lá, pega um maço de dinheiro, né? $500 foi vendida aquela chaleira com uma colher de pau e uma ideia, e um papel com uma receita. A partir daquela receita, aquele rapaz começa a produzir aquela receita, começa a fazer, pega algumas garrafas, coloca aquele líquido precioso dentro das garrafas e sai para vender, sai para mostrar para outras pessoas. Conforme ele vai vendendo, as pessoas vão gostando e vão de novo pedindo novamente para ele. E ele começa a ver que as pessoas, que todo mundo gostou daquela ideia, que aquilo ali foi uma ideia de ouro. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma ideia, né? Essa chaleira encantada, que hoje, até hoje, uma marca, uma grande marca, né? De refrigerante, que trouxe, né? Uma mudança, né? Uma mudança no hábito das pessoas, né? Quem hoje em dia, né, já não tomou ou toma refrigerante, uma mudança no hábito, e ali trouxe uma empresa, uma grande marca, né, que traz, né, até hoje o reconhecimento de todos, né, uma empresa bilionária que tem, né, que traz trabalho para outras pessoas, né, que usa o açúcar, né, que usa açúcar, né, pessoas, trabalhadores que trabalham, né, com produção de açúcar, que usa, né, o xarope, né, que também o xarope ali para fazer aquele açúcar, que usa o gás, né, então, que usa a garrafa, né, então ali tem várias pessoas que dentro daquele papel ali, elas também estão participando, né, então essa chaleira, como eu contei, que era uma chaleira encantada, né? Que transbordou ali muito dinheiro e até hoje transborda muito ouro. Quem poderia um médico imaginar, né, que aquela receita que ele vendeu por $500 teria, né, essa dimensão, né? Que seria, que teria, né, toda essa dimensão, e até hoje, né, as pessoas vivem, né, saboreando essa bebida, uma bebida, né, desde 1880, quando ela foi produzida, quando ela foi reconhecida, e até hoje as pessoas continuam ganhando muito dinheiro com essa bebida. Então, muitas vezes, uma ideia que a gente tem e a gente deixa no papel e a gente não vai atrás, né? Muitas vezes você tem uma ideia, tem uma luz em algum momento, e você tem uma ideia e você não faz aquela ideia. Você acha que não vai dar certo, que não vai funcionar. O médico poderia ter pensado nisso, né? As outras pessoas talvez não vão gostar, né? Ele nunca imaginou que talvez aquilo ali, né,
traria tanto sucesso, né? Seria uma coisa de enorme sucesso, né? Na cabeça dele, talvez ele achou que fosse vender um pouco, mas que não fizesse o grande sucesso que é até hoje, né? Depois, né? 100 anos depois, ainda continua, né? Essa venda da Coca-Cola, né? De uma grande empresa, de uma grande marca, né? Então, essa história começa assim. Então, muitas vezes a gente está aí à procura, né? De fazer algo e a gente tem várias ideias, mas a gente não toma uma atitude. Eu gostaria de deixar para você. Eu tenho um amigo meu que fala sempre assim: uma ideia no papel não vale nada. O que vale é quando você toma uma atitude e começa a dar os primeiros passos. Você pode ter uma ideia de abrir uma loja, pode ter ideia de abrir um comércio, você pode ter ideia de vender alguma coisa, você pode ter ideia de abrir um negócio, mas quando você não toma uma atitude, essas ideias vão ao vento, né? São palavras ao vento, que não adiantam de nada. Quando o passar do tempo, quando você não realiza aquelas coisas que você, né, tinha imaginado, que você tinha criado, né? E você fica pensando, né? O que eu fiz que eu não realizei aquilo que eu sempre quis realizar, né? Não só assim em objetivo de serviço, né? De ter uma vida melhor, de ter, né, às vezes uma casa melhor, de se mudar. Quantas pessoas, né, tiveram ideia de mudar em outros estados e nunca, né, conseguiram sair dali, né? Não, nunca conseguiram sair do lugar onde elas moravam e ficaram com aquele sonho ali, né? O dia que eu puder, eu vou me mudar. O dia que eu puder, eu vou realizar o meu sonho, né? Quando eu tiver mais condições, quando a minha vida mudar, quando eu, né, quando eu transformar a minha vida, né, quando o salário aumentar, quando o governo baixar o imposto. Então a gente vai botando alguns empecilhos quando a gente não está muito afim. A gente tem vontade, mas a gente não quer ter as dificuldades que é. Porque todo o primeiro negócio que a gente faz, todas as coisas que a gente faz, normalmente elas nos trazem dificuldades, né? O simples é a gente fazer as coisas que todo mundo faz, né? Continuar morando na mesma casa, fazendo as mesmas coisas, trabalhando no mesmo emprego e não modificando a nossa vida. Isso é andar, né? Como todas as pessoas andam. Agora, ser diferente, fazer algo que realmente possa mudar a nossa vida, né? Andar numa rota diferente para mudar isso, né? Muitas vezes as pessoas, né? Acabam quando você tem uma ideia, né? Tive uma ideia genial e eu conto para uma pessoa e aquela pessoa não acha tão genial aquela ideia, acha que aquilo não vai acontecer. Você vai com entusiasmo e conta e diz assim: eu acho que vai acontecer, que eu vou conseguir, que aquilo que eu tô pensando vai dar certo. Aí chega uma outra pessoa e diz para você: não é bem assim, as coisas são difíceis, né? Talvez você não consiga, você é sozinho ou você, né, não tendo uma outra pessoa para te ajudar. Então acabam cortando nossas ideias. Então, por muitas vezes a gente tem que pensar nessas coisas, né? Se você consegue começar sozinho, se começa a dar os primeiros passos. A gente sempre fala que quando a gente abre um negócio e a gente precisa de ajuda de outras pessoas, né? Quando você faz um curso, quando você se especializa em alguma coisa, muitas vezes você não consegue sozinho, né? Hoje em dia as coisas são muito difíceis e às vezes sozinho você não sabe fazer todas as coisas. Às vezes você, a parte da contabilidade, né? A parte, né, de produzir ali, ela não consegue fazer todas as coisas e você precisa de ajuda de outras pessoas. Se você vende um produto, você precisa de alguém que te ajude a atender o telefone, você precisa de alguém, né, que separe os seus produtos, você precisa de alguém que venda aqueles produtos. Então, a gente precisa de outras pessoas, né? Ninguém consegue as coisas sozinho. Você precisa de outras pessoas que você confie, né? E que acreditem em você e acredite no seu produto para que você possa realizar. Tem alguns negócios que a gente consegue sozinho, tipo, se você começa, né, a vender alguma coisa, um tipo de produto, muitas vezes logo no começo você consegue sozinho, né? Quando você não tem tantos clientes assim, tem 30, 40, 50 clientes, você consegue sozinho. Mas quando você começa a aumentar o número maior de clientes, você não consegue fazer tudo sozinho. Se você consegue vender uma quantidade grande daquele produto, que é um produto que você tem, a melhor atitude é você pegar, né, algumas pessoas ali para ajudar você a vender. Tem um amigo meu que conta sempre a história que quando ele começou a vender, ele é um rapaz que trabalha com marketing digital. Ele começou a vender e ele teve uma ideia. Ele viu um produto na farmácia, né, um produto desses encapsulados, né,
ele viu um produto daqueles na farmácia e ele teve uma ideia de vender aquele produto, né? De começar a vender aquele produto, porque ele já sabia como vender, mas ele precisava de um produto para vender. Ele foi lá na farmácia e viu aquele produto e ele resolveu começar a vender aquele produto. Chegando ele comprou várias quantidades daqueles produtos, começou a oferecer para as pessoas, né? E as pessoas começaram a gostar. Ele botou um valor em cima, claro, né? Ele botou um valor, ele colocou uma marca dele e começou a vender aquele produto ali. Ele viu que aquilo ali, a quantidade começou a ficar muito grande e ele foi atrás de saber, né? Qual a pessoa que produzia aquele produto, para que ele comprasse direto do produtor. Aí ele atrás do rótulo dava um endereço e ele chegou no endereço, foi de carro, né? Andou quilômetros e quilômetros de carro para chegar lá. Chegando lá não estava a fábrica naquele endereço. O que ele fez, né? O que eu posso fazer se eu já vendi várias unidades desse produto e eu não consigo encontrar o fabricante? O que ele fez? Ele foi novamente na farmácia, pegou um outro produto parecido com aquele produto que ele tinha encontrado, pegou um produto, olhou ali o nome, foi atrás do fabricante e conseguiu encontrar a fábrica. A partir dali, ele encontrou uma mina de ouro, porque aquele produto, com as vendas que ele estava fazendo, né, que ele conseguiu fazer encomenda direto do fabricante, ele se tornou uma pessoa milionária. Então, muitas vezes, uma ideia, quando você não corre atrás, que às vezes a gente acha, olha uma pessoa ali rica, né, uma pessoa que subiu na vida, uma pessoa que tem muitas coisas e acha que ela não teve, né, aquilo caiu do céu. Não, muitas vezes a pessoa batalhou, a pessoa foi atrás daquela ideia que ela teve. Muitas vezes você tem várias ideias e você não vai atrás. E quando você vai atrás, as coisas acabam acontecendo. Então, hoje eu vou deixar por aqui, né, essa ideia para você. Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Espero que você